peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vlog do canal SFC Raiz. Em meio aos bastidores que tivemos, por exemplo, o desfecho, que já estava se tornando de uma novela, uma contratação consumada do Billy Arce, do primeiro de alguns dos vários reforços que a torcida ainda espera para que seja agregado a esse elenco do Santos para o segundo semestre do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe peixeira tem, na sua última rodada, a chance de assegurar em definitivo a liderança e o título provisório de campeão do primeiro turno contra um adversário tradicional e difícil, que é o Sport Clube do Recife, que tem 2 jogos a menos e ainda pode alcançar o Santos nesse quesito. Por isso, é um jogo de 6 pontos, na qual a equipe peixeira tem que ter muito cuidado por ter vários jogadores aí, pelo menos 5 para ser exato, pendurados, como o Pedrinho, Juliano ainda de fora. Espera-se que o Carille repita a escalação da última partida diante do CRB, sendo que do outro lado, Lucas Lima, ainda tendo vínculo com o Santos, mesmo suspenso, não poderia jogar essa partida contra o Santos por questões de contratuais de vínculo. E também Guto Ferreira, que vai estrear na equipe pernambucana, ele que, para quem não se lembra, nos eliminou algum tempo atrás, na época de Ceará, pela Copa do Brasil. Então nos dá a dimensão realmente da dificuldade que temos, mas a torcida mais uma vez voltou aos ingressos, mesmo com acessos aí realmente complicados nesse fim de semana no litoral, seja para quem mora em Santos, com essas obras do VLT, por exemplo, seja também para quem é santista de outros locais descendo a Sé, encarando uma fila gigantesca de caminhões neste período. Portanto, vamos que é o Santos malandro. No meio do campo, que o cara deu um tempo assim de fomentar, mas o lance do Guilherme, aproveitando aí, eles estavam com a linha adiantada, eles estavam explorando muito o lado das laterais, e o Carille eles pediu para reforçar aquela marcação, especialmente do lado esquerdo do Escobar. Aí surgiu o gol, logo aos torno dos 30 minutos do primeiro tempo. Jogo difícil, sair vantagem do marcador, agora no escanteio, a torcida empurrando no ar. Quem quer levar a bola para casa ali, o serviço de apoio, por questão de protocolo, não vai deixar, né? Agora vai. Tentando levar para casa, mas não dá.
isso para dispersar algum agente químico ali que está bem forte naquele lado. Até só aqui no céu, estou sentindo um pouco. Bem, portanto, o Santos encerra esta primeira metade do Brasileiro Série B com um empate, resultado que frustrou a torcida, que não esperava outra coisa a não ser mais uma vitória na Vila Belmiro, para fazer valer, além do favoritismo, também o título provisório de campeão do primeiro turno do Sertão. Isso não aconteceu, e a minha leitura dessa partida foi a seguinte: a equipe ainda carece de certas posições aí, que temos deficiência. Então, a equipe do Sport começou melhor, né, das jogadas, o único recurso que eles tinham, de jogadas em velocidade pelas pontas, que já era esperado, e não fosse a intervenção, mais de uma intervenção do Gabriel Brazão, a gente poderia ter uma situação difícil aí, de tentar correr atrás de uma desvantagem, que isso não ocorreu depois do primeiro gol, os 28 minutos do primeiro tempo, uma assistência do Furque com o Guilherme, por exemplo, que a gente tiver mais condições aí de neutralizar as ações deles e ter mais o controle da partida. Curiosamente, a gente teve mais chances no segundo tempo, quando já não tínhamos o Serginho, que desempenha essa função no lugar do Juliano de meia, como o Júlio Furque também, que acabou sendo substituído pelo William Bigode, e que, por sua vez, mais uma situação em que ele perdeu um gol na cara do goleiro, tal como aconteceu na partida contra o CRB, e tem um pecado mortal entre os atacantes, que é a falta de pontaria. E isso nos custou caro agora, desta vez dentro de casa, nos perdendo 2 pontos na Vila Belmiro, com o William Bigode. Com o Furque, que não tem a mesma presença diária do William, que ele se limita muito, o Furque, de jogar sempre de pivô, de costas para o gol, mesmo que ele tenha participado aí do lance, da assistência do primeiro gol, mas ainda precisamos de alguém que receba essa bola espetado, correndo de frente para o gol, tal como faz o Guilherme, por exemplo. E nisso, o William tem melhor do que o Furque, só que ele acabou esbarrando agora nessa falta de pontaria que nos custou 2 pontos na Vila Belmiro. Não precisamos de um atacante sim. Outra posição que infelizmente eu não vejo a diretoria correr atrás, que é na posição de volante, ou pelo menos, né, alguém que poderia ter feito melhor do que o Thomas Rincon hoje. Eu nem sei querer pegar no pé dele, sabe a escolha que ele teve para ajudar a equipe num momento difícil nessa temporada. Ele tem um bom passe inclusive que culminou num lance mal anulado, que eu vou falar em outros vídeos futuros, naquele gol contra o Amazonas, que foi impedido do Rodrigo Ferreira, do passe de profundidade dele. Se ele tem um bom passe, por outro, e a consistência defensiva me faz lembrar a sequência de derrotas que ele teve, né, quando substituiu o João Schmidt, contra Botafogo de Ribeirão Preto, contra América Mineiro, e que isso mais uma vez se repetiu no lance que originou no pênalti do Jair Cunha, né, batendo no braço dele, com alguém correndo atrás nas costas dos nossos volantes. Então isso é inaceitável. Lógico, não foi só culpa do Thomas Rincon, mas foi sim uma falha no meio do campo. Então isso precisa ser corrigido. Não dá para aceitar, se conformar, né, com essa situação. O Carille, por sua vez, eu não vou ser daqueles que vai agora meter o pau nele pela escolha que ele tentou, visto que, por exemplo, jogou sem um meia, sem uma alternativa no banco, né? Ou pelo menos ele tinha, mas jogou
não ser prudente hoje colocar o Patrick, sempre criticado o Patrick, que ainda, embora sendo o cara, né, o Judas da torcida preferido hoje, ainda não teve a chance de jogar ainda na posição de ofício dele, que é justamente a meia. E que o Carille, inclusive, até deixou isso latente na coletiva de imprensa. Né? Mas, visto o volume de jogo que tivemos na etapa complementar, não vou ser daqueles que vai criticá-lo. Isso passou mais nos pés dos jogadores que propriamente nas opções dele. Opções, inclusive, que ele também, além, né, do assunto do Patrick, me chamou a atenção a relação Pedrinho, que não foi relacionado nessa partida e talvez não foi pelo fato de ele ter sido pendurado, né, com 2 cartões, que ele não foi, né, entrou no banco de reservas desta partida. Espera-se pelo menos que, além das cobranças da torcida, que já é o suficiente para ter um ambiente não muito confortável, dentro do vestiário isso não se comprometa. Mas é esperar os desenrolar dos acontecimentos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e também dos conteúdos aí que eu estou muito, né, ansioso para oferecer para vocês e outros assuntos referentes ao Santos. Deixe sugestões de crítica na seção de comentários, dê o seu apoio. Até a próxima. Santos sempre Santos, valeu!